Sabemos pelas Escrituras que o escárnio só aumentará à medida que nos aproximamos do tempo da volta de Jesus. Já vemos isso acontecer com a aceitação generalizada da teoria da evolução. Muitas pessoas pensam que a evolução é um fato, no entanto, elas mesmas a rotulam como uma teoria. Essa teoria, que permanece não comprovada, exclui nosso Deus Criador do início da criação. Ela oferece uma explicação carente de intervenção divina, deixando a raça humana se perceber como mero produto do acaso e da seleção natural. Você e eu não estamos aqui por acaso. Isso é uma mentira. Deus Todo-Poderoso criou você. Além disso, testemunhamos a rápida expansão de religiões falsas que negam a divindade de Cristo. Religiões que rejeitam Jesus como Deus estão crescendo, propagando doutrinas que contradizem a verdade, contrariam as verdades fundamentais da Bíblia. Esses sistemas de crenças, embora diversos em seus princípios, compartilham um fio comum. Eles minam a crença cristã fundamental de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ao lado desses desenvolvimentos, há um aumento significativo no número de pessoas se identificando como agnósticos e ateus. Estamos vivendo em um tempo em que muitos zombam do retorno de Jesus Cristo, zombando e ridicularizando a própria ideia de Deus. Foi Pedro 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais adormeceram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Haverá um tempo em que todo zombador terá que ficar diante daquele de quem zombou. Haverá um tempo em que toda mãe, palavra zombeteira e comentário ou declaração blasfema serão levados em conta. Haverá um tempo em que todo zombador enfrentará a realidade que negaram. Haverá um tempo em que a verdade da divindade de Jesus será inegável, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um tempo em que todo zombador verá a glória do Senhor brilhando sobre o rosto do mundo, brilhando mais do que o sol, e será confrontado com a santidade de Deus. Haverá um tempo em que todo zombador tremerá na presença do Deus Todo-Poderoso, o governante e rei de tudo. Haverá um tempo em que todo zombador se arrependerá de sua rebelião. Haverá um tempo em que a misericórdia de Deus não será mais estendida. Haverá um tempo em que todo zombador enfrentará consequências eternas, onde a justiça de Deus prevalecerá. Haverá um tempo em que todo zombador entenderá o peso de seu pecado e será confrontado com a realidade de Gehenna. Apesar da prevalência de zombaria e descrença, devemos lembrar da incrível paciência de Deus. Deus é tremendamente paciente com a humanidade, estendendo graça e misericórdia muito além do que merecemos. Ele retarda o julgamento, dando a todos a oportunidade de se arrependerem e se voltarem para Ele. Essa paciência é um testemunho de sua natureza amorosa, seu desejo de que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. A paciência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de seu amor infinito. Ele conhece os corações dos homens e oferece inúmeras chances de redenção. No entanto, essa paciência não deve ser confundida com tolerância ao pecado. O julgamento é certo, e chegará o momento em que Deus não mais reterá sua justiça. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estamos vivendo em um tempo que a Bíblia descreve como os dias do mal. Recentemente, participei de um casamento com minha família, e enquanto estava nesse casamento, um homem veio me conhecer. Ele sabia que eu era cristão e fez disso sua missão, vir me explicar por que ele não era mais cristão e por que não acreditava no conceito da vinda de Jesus. Esse homem continuou a me contar sua história. Como Deus nunca o ajudou, como se Jesus fosse retornar, ele já teria retornado até agora. Ele continuou falando sobre o quão livre e libertado se sentia, não mais seguindo uma vida cristã. Essa foi minha experiência mais memorável. Tive uma interação maravilhosa com um zombador, porque tudo o que esse homem fez
foi tentar zombar da promessa de Cristo de sua segunda vinda, ao afirmar que nada mudou desde que o mundo foi criado. Há um aumento de mais e mais pessoas que afirmam que Jesus não voltará novamente. Há até mesmo, entre aspas, ministros que acreditam e pregam essas crenças. Hoje, quero encorajá-lo a não se desanimar com os zombadores, mas a estar aberto ao fato de que Jesus está vindo. Sempre que você encontrar um zombador, saiba que a profecia bíblica está se cumprindo. Pedro nos disse que isso estará acontecendo nos últimos dias. Não se sinta ofendido, não fique surpreso ou alarmado. Não se deixe intimidar e não seja influenciado por um zombador. A Bíblia nos advertiu que nos últimos dias haverá zombadores. Este sermão tem 3 pontos. 1. Imoralidade, impaciência. 3. Espírito do anticristo. Os pontos 1 e 3 serão informativos, mas o ponto número 2, que se concentra na impaciência, será uma palavra de encorajamento sobre paciência. 1. Imoralidade. A última frase em 1 Pedro 3, versículo 3, lança muita luz sobre a perseguição dos zombadores. 1 Pedro 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Outras versões desta última frase são: versão internacional, seguindo suas próprias más paixões. Versão padrão revisada, seguindo seus próprios desejos pecaminosos. Bíblia amplificada, seguindo seus próprios desejos malignos. Bíblia Net, sendo impulsionados por seus próprios impulsos malignos. Novo Testamento Weymouth, homens governados apenas por suas próprias paixões. Existe uma conexão estreita entre a apostasia deles e sua conduta imoral. A Bíblia deixa claro que enquanto zombam, seguirão seus desejos pecaminosos e estilos de vida imorais. Esta vida imoral é gerada a partir do ponto de vista deles. Os homens amam a escuridão. Os homens amam a escuridão em vez da luz. Por quê? Porque as suas ações são obscuras. Ponto número 2. Impaciência. O problema com os zombadores é que tentam entender Deus. Mas quanto mais eu ando com o Senhor, tenho percebido que Deus realmente não é um homem. Deus não pensa da mesma forma que eu penso. Ele não vê o mundo da mesma forma que eu vejo o mundo. Ele não opera nos mesmos períodos de tempo em que eu opero. Ele não opera nas mesmas dimensões em que eu opero. Ele não opera nas limitações em que operamos. Ele não tem limitações. Deus não é um homem. Ele habita em um lugar de mistério além da sua compreensão. Ele habita em um lugar de santidade que não podemos compreender. Ele é um fogo consumidor. E nenhum homem viu a Deus e viveu. E uma vez que você compreende que não nos aproximamos de Deus com base no entendimento dele, nos aproximamos de Deus com base na fé, você começará a lidar com esse problema de impaciência do qual todos sofremos. Esse problema de impaciência é um grande problema. Há até mesmo crentes que são impacientes com Deus. Permita-me focar nesse problema de crentes que são impacientes com Deus. Há um número de crentes que secretamente estão zangados com Deus, porque Deus não operou de acordo com o cronograma deles. E eles nunca diriam em voz alta que estão zangados com Deus. Você nunca sairia abertamente e diria com sua boca que está zangado com Deus. Mas no seu coração, você está zangado com Ele. Mas eu quero lembrar você do que Deus realmente se preocupa. Não são os slogans religiosos que você diz com sua boca. Não, Deus está interessado no seu coração. Tantas pessoas estão secretamente zangadas com Deus por causa de sua impaciência. E esta é a observação que fiz sobre o homem que se aproximou de mim neste casamento. Seu escárnio estava baseado em 2 coisas: sua busca por seus desejos pecaminosos e sua raiva contra Deus por não operar em seu cronograma. Há pessoas que têm a noção de que Deus precisa seguir meu cronograma. Deus não está se movendo rápido o suficiente. Deus ainda não respondeu às minhas orações. Deus ainda não me curou. Deus ainda não me curou. Deus ainda não me deu a minha vitória. Você sabia que, embora no Antigo Testamento, mesmo que Jó tenha um livro inteiro na Bíblia que narra sua história,
Ele é mencionado apenas uma vez no Novo Testamento. 42 capítulos sobre ele no Antigo Testamento, mas ele é mencionado apenas uma vez no Novo Testamento. A única coisa mencionada sobre Jó no Novo Testamento não era um homem íntegro, não era fiel a Deus em meio a tudo o que passou, não era irrepreensível. O fato não era que ele fez um pacto com seus olhos. O fato não era que ele temia e evitava o mal. O Novo Testamento focou em uma característica de Jó. E essa era a paciência. Tiago 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Ouvistes da paciência de Jó e viram o fim do Senhor. Que o Senhor é muito piedoso e de misericórdia. Sua paciência. A única coisa mencionada sobre Jó no Novo Testamento é a sua paciência. Olhe por toda a Escritura, e você verá exemplo após exemplo de pessoas arruinando suas vidas sempre que ficaram impacientes com Deus. Birdie Vuff. Fique impaciente com Deus. Abraão foi impaciente e não pôde esperar pela promessa de um filho de Deus. O resto de sua vida foi uma bagunça. O resultado de sua impaciência tem sido um conflito que se estendeu pelos milênios, e mesmo no momento presente da história, está longe de ser resolvido. Veja o que a impaciência de Abraão causou. Os filhos de Israel estavam impacientes para chegar à terra prometida. Desde o momento em que os israelitas deixaram sua casa no Egito e seguiram em direção ao litoral em seu caminho para o deserto, eles estavam saturados de impaciência. Você provavelmente nunca ouviu isso, mas a impaciência é um sinal de impaciência. Paciência é outra forma de descrença. Porque se você acreditasse em Deus do jeito que Jó acreditava em Deus, você se apegaria a Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paciência. Um cristão maduro é um cristão paciente. Não importa como minha situação pareça, eu vou esperar no Senhor. Paciência. Na profecia bíblica e em nossa vida pessoal, Deus opera no tempo dele e não no nosso. Eu uso este exemplo de como a impaciência das pessoas com a profecia bíblica para mostrar que esta questão é uma questão de impaciência. Não se relaciona apenas com a profecia bíblica. É uma questão geral da humanidade. Todos querem tudo agora. E as pessoas estão começando a ver Deus como a entrega da Amazon, com entrega no mesmo dia. E esta questão da impaciência está piorando, porque vivemos em uma geração instantânea, café instantâneo, entrega instantânea, arroz instantâneo, geração de micro-ondas. Tiago capítulo 1, versículo 3 a 4. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas tenha paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, em nada deficientes. Pedro mais tarde nos fala sobre o atraso da vinda do Senhor. Foi Pedro capítulo 1, versículo 2. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ponto número 3. Espírito do Anticristo. Um citando zombador neste contexto é aquele que zomba de Cristo, ridiculariza as coisas de Deus e se opõe ao Evangelho. O propósito dos zombadores nos últimos dias se tornará mais intenso, pois o diabo os patrocinará, como parte de suas estratégias de fim dos tempos, para desencorajar os crentes do serviço de Deus. Os zombadores são incitados pelo espírito do Anticristo, contra aqueles que escolheram servir a Deus nisso. O espírito do Anticristo é a rejeição da divindade de Cristo. João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E esse espírito do Anticristo, do qual ouvistes que havia de vir, e agora já está no mundo. Se já alguma vez encontrastes alguém que zomba da vossa fé em Cristo, ou tenta argumentar que o vosso serviço a Deus é em vão,
Podemos descrever essa pessoa como escarnecedora e estão sendo influenciados pelo espírito, consciente ou inconscientemente, pelo espírito do anticristo.